Olá a todos. Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre transformação de unidade de velocidade. Lembrando que velocidade média é calculada como ΔS sobre ΔT e que ΔS no sistema internacional é dado em metro e o ΔT é dado em segundo, então a gente viu que velocidade média no sistema internacional é dada em metros por segundo. Por outro lado, no Brasil é muito comum, é muito usual a unidade quilômetro por hora. Então o que acontece? Nos exercícios é muito comum que tenha que se transformar ou do metro por segundo para o quilômetro por hora, ou do quilômetro por hora para o metro por segundo. E a gente viu que a regra para transformar é, quando eu tenho em metro por segundo e quero saber em quilômetro por hora, é só multiplicar por 3,6. E se eu tenho quilômetros por hora e quero saber em metros por segundo, é só dividir pelo mesmo número, né? Dividir por 3,6. Lembra do princípio de transformação de unidade. Se eu tenho uma unidade que para sair dessa unidade para outra eu multiplico, então para voltar para a primeira unidade é só dividir pelo mesmo número. E antes de dar exemplo disso, eu gostaria de explicar por quê. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de explicar para o aluno por que 1 metro por segundo é a mesma coisa que 3,6 km por hora. Né? Por que eu tenho que multiplicar por 3,6? Então, para entender isso, eu vou fazer o seguinte aqui. Ó. Imagina 1 km por hora. Vou fazer o caminho contrário. Né? 1 km por hora. 1 km por hora é a mesma coisa que 1 km dividido por 1 hora. Certo? Porque 1 dividido por 1 é 1. E 1 quilômetro são 1000 metros. E 1 hora são 3.600 segundos. Aqui eu posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros. E aí eu descubro que 1 km por hora, que é o que está aqui na esquerda, né? Só copiei esse daqui, ó, 1 km por hora. É a mesma coisa que esse daqui que está aqui agora. 10 sobre 36 metros por segundo. 10 é a mesma coisa que 10 sobre 36 metros por segundo. Agora, eu posso pegar e multiplicar em cruz. Esse 36 que está dividindo, eu posso passar lá para o outro lado multiplicando. Ficar na frente do quilômetro aqui. E esse 10 que está aqui em cima, eu posso passar aqui para baixo, do lado da hora. Então, como é que vai ficar essa continha? Vai ficar, esse 36 vezes 1 é 36, certo? Então, fica 36 quilômetros dividido por 10 horas. Só peguei o 36 e subi, peguei o 10 e dividi, passei aqui para baixo. O quilômetro por hora eu mantive, ó, tinha quilômetro por hora aqui, tá quilômetro por hora aqui. Isso é igual, quem é que sobrou? Se eu passei o 36 para lá e o 10 para cá, sobrou só o metro por segundo, né? Metro por segundo. E quanto que é 36 dividido por 10? 36 dividido por 10 é 3,6. Da onde eu concluo que 3,6 km por hora é a mesma coisa que metro por segundo. É óbvio que eu posso escrever metro por segundo como 1 metro por segundo, certo? O 1 não precisa aparecer, mas eu posso escrever ele, explicitar ele. Ou seja, 1 metro por segundo é a mesma coisa que 3,6 km por hora. Está aí provado porque para ir do metro por segundo por quilômetro por hora eu multiplico por 3,6. Se você ainda não percebeu, dá uma olhada. Ó. Se 1 metro por segundo é a mesma coisa que 3,6 km por hora, então quanto seriam, por exemplo, 2 metros por segundo? É só multiplicar por 3,6, certo? Se 1 metro por segundo são 3,6 km por hora, então 2 metros por segundo é 2 vezes 3,6 km por hora. Certo? E 3 metros por segundo é 3 vezes 3,6 km por hora. Que conta que eu estou fazendo? Para ir do metro por segundo para o quilômetro por hora, eu estou multiplicando por 3,6, que é o que eu tinha escrito aqui. Para ir do metro por segundo
Olha aqui, ó. Para ir do metro por segundo para o quilômetro por hora, aqui a flechinha aqui em cima. Para ir do metro por segundo para o quilômetro por hora é só multiplicar por 3,6. Bom, agora, o que isso também convém dar um exemplo que às vezes ajuda o aluno a entender melhor isso. Eu acho que vale a pena falar isso. Ó. Isso quer dizer o quê? Ó? Se 1 metro por segundo são 3,6 km por hora, então vocês concordam comigo que 10 metros por segundo, vou dar um exemplo de transformação e depois falar uma outra coisinha aqui rápida. Se 1 metro por segundo é a mesma coisa que 3,6 km por hora, então 10 metros por segundo é 10 vezes 3,6, que dá 36 km por hora. 36 km por hora. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se um carro, por exemplo se um carro ficasse locomovendo 10 metros, a cada 1 segundo, 10 metros, olha aqui, ó, essa velocidade aqui, ó, ele anda 10 metros em 1 segundo. O próximo segundo ele anda mais 10 metros, mais 1 segundo. E assim ele vai, mais 10 metros, no próximo segundo, mais 10 metros. No próximo segundo, mais 10 metros. Se um carro ficar fazendo isso, andar sempre 10 metros a cada segundo, depois que estiver passado 1 hora, qual a distância total que ele vai ter andado depois de 1 hora? 36 quilômetros. 36 quilômetros. Está aqui, ó. Olha aqui, ó, do lado direito. 36 quilômetros por hora. Ou seja, se ele ficar andando 10 metros a cada segundo que se passar, quando se passar 1 hora, ele já vai ter andado 36 quilômetros. Eu espero que vocês tenham percebido que um carro que está andando a uma velocidade de 10 metros por segundo, se um carro está a 10 metros por segundo e um outro carro está a 36 km por hora, eles estão com a mesma rapidez. Se eles mantiverem constantes essas velocidades, esses carros estão andando lado a lado. Um carro que anda a uma velocidade de 10 metros por segundo, ele está com a mesma rapidez que um carro que está a 36 km por hora. Isso é a mesma coisa. Falar 10 metros por segundo ou 36 km por hora é igual, é equivalente. Por quê? Porque se ele ficar andando 10 metros por segundo durante 1 hora, ele vai andar 36 km em 1 hora. 10 metros por segundo é a mesma coisa que 36 km por hora. Bom, ainda convém dizer uma outra coisa ainda sobre essa transformação, mas 2 coisas a gente termina o vídeo. Uma regra prática aí, que eu costumo passar para os alunos, e que me ajudou bastante na época do ensino médio também, do cursinho, era o seguinte, ó, na verdade, na prática, eu só decorava esse. 10 metros por segundo é a mesma coisa que 36 km por hora. Por que eu só decorava esse? Por uma razão simples. Ó. Primeiro lugar, se eu sei que 10 metros por segundo são 36 km por hora, então eu sei que para ir do metro por segundo para o quilômetro por hora, é só multiplicar por 3,6. Para ir daqui para cá, que número que eu tenho que pegar o 10 e multiplicar por que número para dar 36? 3,6, certo? Então pronto, então eu já sei que para ir do metro por segundo para o quilômetro por hora, é só multiplicar por 3,6. Então se num exercício aparecer do metro por segundo para o quilômetro por hora, eu sei que tem que multiplicar. E se aparecer do quilômetro por hora para o metro por segundo, eu sei que tem que dividir. Mas na prática, ainda tem uma outra vantagem de se saber esse. Se você sabe que 10 metros por segundo, vou até reescrever aqui, ó. Se você sabe que 10 metros por segundo é a mesma coisa que 36 km por hora, então tem uma outra vantagem em saber esse decor. A vantagem é assim, se um exercício aparecer quanto que vale 20 metros por segundo, 20, colocando aqui embaixo, 20 metros por segundo, e esse aparece bastante, quem for se aventurar a fazer os exercícios aí vai ver. Bom, se 10 metros por segundo são 36 km por hora, 20 é o dobro de 10. E o dobro de 36 é 72. Portanto, 20 metros por segundo são 72 km por hora. E mais, e 30 metros por segundo? 30 metros por segundo é o triplo de 10. Então vai ser o triplo de 36. O triplo de 36 é 108. 108 km por hora. E eu preciso dizer para vocês que esses 3 são os que mais aparecem nos exercícios de cinemática. Então, decorando 10, você acaba já sabendo. Se 10 é 36, 20 é 72, 30 é 108. E mais, ó, e se eu tivesse os 5 metros por segundo?
Se aparecer um dia os 5 metros por segundo, não é muito comum, mas pode aparecer. Bom, 5 é metade de 10. Então é só fazer a metade de 36. A metade de 36 é 18. 18 km por hora. E se aparecesse o 15 metros por segundo? O 15 metros por segundo é o 10 mais o 5. Então vai ser o 36 mais o 18, que é 54 km por hora. Acho que vocês pegaram o espírito, né? Se você sabe o 10, você sabe qualquer um, na verdade, né? É só ir fazendo as regrinhas aí de 3 e às vezes, muitas vezes até de cabeça. Bom, última coisa do vídeo, antes da gente terminar, é um cuidado que tem que ter. Quando eu multiplico por 3,6, eu estou transformando direto a unidade de metro por segundo para o quilômetro por hora. Eu não estou transformando nem o metro, nem o segundo. Eu estou transformando o metro por segundo para quilômetro por hora. E por que eu estou enfatizando isso com tanto vigor, assim, com tanta intensidade? Porque pode aparecer, por exemplo, um caso em que aparece, assim, por exemplo, a velocidade de... Por exemplo, deixa eu pensar aqui. 2 km por segundo, por exemplo. Aí o aluno, para transformar a velocidade é só multiplicar por 3,6. Nesse caso, não. Aqui não está nem em metro por segundo e nem em quilômetro por hora. Essa regrinha do 3,6 serve só do metro por segundo para o quilômetro por hora, ponto final. Esse daqui está em quilômetros por segundo. Então, como eu faço, professor? Bom, aí você usa as regrinhas de transformação que a gente já aprendeu antes, né? De transformação de distância e de tempo. Nesse caso, de distância. O segundo eu mantenho o segundo e transformo só o quilômetro. Então, 2 quilômetros são quantos metros? São 2.000 metros. Então, isso é a mesma coisa que 2.000 metros por segundo. Agora sim, agora eu estou em metro por segundo. Aí, se eu quiser saber em quilômetro por hora, é só multiplicar por 3,6. E 2.000 vezes 3,6 dá 7.200, né? Dá 7.200 km por hora. 7.200 km por hora. Certo? Então, toma cuidado. Por exemplo, vamos supor que eu tivesse uma velocidade assim, 60 km... 60 não, deixa eu melhorar. Um pouquinho mais difícil, assim tá muito fácil. Se eu tivesse, por exemplo, 90 km por minuto, por exemplo. Uma velocidade assim. De novo, eu não posso usar a regra do 3,6, porque aqui está em quilômetro por minuto. Não está nem metro por segundo, nem quilômetros por hora. Então, o que eu faço? Eu mantenho de cima 90 km, por exemplo, né? Uma maneira de mudar essa unidade. 90 km dividido por minuto. Mas um minuto são quantos segundos? São 60 segundos. 60 segundos. Então, eu posso cortar esse zero com esse zero. Fica 9 dividido por 6, que dá 1,5. Isso fica 1,5 quilômetros por segundo. E, só apagar aqui para ter mais espaço. E 1,5 km por segundo é a mesma coisa que 1.500 metros por segundo. E se eu tenho 1.500 metros por segundo e quero saber em quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Isso me dá 5.400 km por hora. Então, repara, 90 km por minuto é a mesma coisa que 1,5 km por segundo, que é a mesma coisa que 1.500 metros por segundo, que é a mesma coisa que 5.400 km por hora. Então, qual que você vai escolher? Depende do exercício, depende da sua necessidade. Mas toma cuidado, porque 3,6 é só a regra para ir do metro por segundo para o quilômetro por hora. Repara que eu só usei o 3,6 nessa última passagem, porque eu já tinha em metro por segundo e queria saber em quilômetros por hora. Aí vale, fora isso não. Bom, espero ter sido útil mais uma vez. Muito obrigado e até um próximo vídeo.